Leitura do livro 21 Dias de Poder, preparando a igreja para buscar e salvar o perdido, do pastor Otoniel Ferreira. 20º dia. O discipulado e uma vida de oração. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Atos 2:42. Os membros da igreja primitiva eram homens e mulheres de oração. Eles não se esqueceram do exemplo que Jesus tinha deixado para eles. Quanto mais eles viam o crescimento da igreja, mais se entregavam à oração e à consagração. Eles precisavam formar novos líderes e pô-los como responsáveis pelas novas igrejas. E assim como Jesus tinha sido um exemplo para eles, da mesma forma eles deveriam ser exemplo para os novos na fé. Lucas afirma: ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e servimos às mesas. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio, mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Atos 6, de 1-4. A Bíblia diz que os discípulos da igreja primitiva oravam no templo e em suas casas e também ao ar livre, junto à natureza. No sábado, saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração, e assentando-nos falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. Atos 16:13. O apóstolo Paulo costumava orar todos os dias e noites pelos crentes, orando abundantemente dia e noite, para que possamos ver o vosso rosto e supramos o que falta à vossa fé. 1 Tessalonicenses 3:10. Dennis Smith, 2010, página 41, declara que, por serem os apóstolos homens de oração, eles eram homens de poder no Senhor. Os cristãos primitivos também eram homens e mulheres de oração, e por isso Deus pôde fazer maravilhas e milagres através deles. Ele também afirma que por ter Jesus enviado o Espírito Santo, o Evangelho alcançou o mundo. Não há dúvida de que todo cristão é chamado a ser um guerreiro de oração. Quando os crentes se esquecem de tomar como exemplo a vida de oração de seu mestre, eles apenas aceitam Jesus como seu Salvador, agradecem-lhe e nada mais acontece. É muito triste saber que hoje a maioria dos cristãos não ora mais que 5 minutos por dia. Barna, 2011. O Comentário Bíblico Adventista, volume 7, 1978, 2002, página 240. Ao mencionar que Paulo costumava orar dia e noite, sendo isto um vislumbre de sua vida secreta de oração, declara o seguinte: a verdade é que Paulo trabalhava dia e noite. 1 Tessalonicenses 2:9. Além do mais, ele levava continuamente consigo no coração os seus conversos. Ver Êxodo 28:29. A vida dos apóstolos foi dedicada à missão e assim deve ser a nossa vida hoje. Eu creio que Deus sabe que quando tentamos salvar alguém, estamos salvando a nós mesmos. As orações certas, com o propósito certo, irão abrandar o coração e o Espírito Santo trabalhará no coração daqueles que estiverem recebendo as orações. Desta forma, as orações podem ser conduzidas por Jesus. A alegria de ver uma alma sendo resgatada das trincheiras de Satanás sobrepuja toda a tristeza de vivermos em um mundo cheio de pecado e escuridão. Instruções para o 20º dia. Escreva uma carta para Jesus. Escreva uma carta de Jesus para você. Telefone para sua dupla de oração e juntos orem pelos 5 amigos de cada um de vocês. Peça a Jesus que Ele o ajude a continuar orando, que em sua vida se crie o hábito de oração e que você esteja sempre na presença de Deus, orando e intercedendo por alguém.